Jovinhos, vamos agora para a ideia de gráficos. Veja aí que eu botei gráfico level 1, porque eu iria apresentar, aqui estamos apenas nos ambientando no mundo da parábola, né? Então, nós vamos construir o gráfico, e eu estou botando apenas exemplos que tudo vai dar certo. Exemplo onde as raízes são reais, distintas, bonitinho e tal, para poder encaixar certinho. Aí daqui a pouco, quando a gente for para o gráfico level 2, que a gente for estudar estudo do discriminante, ver o que acontece quando o delta é negativo e tal, que aí já vai ser assunto da próxima semana. E a gente também vai estudar o vértice da parábola. E aí vai fechar tudo. Aí eu imagino que tudo vai se encaixar, né? E aí a gente vai ser capaz de fazer qualquer coisa de parábola. Mas nessa primeira aula dessa semana aqui, que é uma aula e uns exercícios, né? Então nessa segunda, iremos ver apenas até o gráfico level 1, que é onde as coisas dão mais certo. Então, não sei se você já sabe, mas o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, né? O desenho dele é uma parábola. A definição de parábola da figura geométrica é uma frase bem incomum, que eu vou dizer agora, mas eu sinceramente acho que não é assim a coisa mais importante do mundo, né? Assim, para um vestibular. Mas uma parábola, a ideia é a seguinte: você pega uma reta, imagine que você tem uma reta, e um ponto fora dessa reta. E aí você pega a parábola, é o espaço do plano, de todos os infinitos pontos que equidistam da reta e do ponto. Ou seja, todos esses caras aqui são pontos que, se eu calcular a distância para esse ponto vermelho e a distância para essa reta, vai dar o mesmo valor. Isso é a definição de uma parábola, né? Esse ponto é o foco e a reta é a diretriz da parábola. Mas a gente não está tão interessado assim, numa geometria analítica tão profunda, então a gente só diz assim: a parábola é um negócio que parece a letra U, falando assim em para leigos, né? E claro, a gente só estuda a parábola perfeitamente o U para baixo ou perfeitamente o U para cima, né? Essa cuia aí. A gente aqui no ensino médio não vai estudar parábolas de lado assim, né? Existe, ela tem equação, a gente estuda na geometria analítica, né? Quando a gente vai para o ensino superior, mas não é, esse aqui não é o ambiente, tá bom? Então, simplesmente te digo, olha, isso é uma parábola, é uma equação do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Aí, para que o gráfico fique assim, né, a gente diz que esse buraco, a gente chama esse buraco de concavidade da parábola. Quando o buraco está virado para baixo, é porque o A é negativo. Quando o buraco está virado para cima, é porque o A é positivo. E aqui a gente tem uma coisa muito importante. Lá na reta, quando o A era positivo, a reta era crescente. Quando o A era negativo, a reta era decrescente. Aqui na parábola, o A ser positivo ou negativo se refere à concavidade da parábola, não se a parábola é crescente ou decrescente. Veja você que a gente nem pode dizer que isso aqui é algo crescente. Veja você que nesse exemplo aqui, ó, dessa parábola, ela tem um momento que está crescendo e depois tem um momento que ela passa a decrescer. E esse outro exemplo aqui tem um momento que ela está decrescendo e depois tem um momento que ela passa a ser crescente. Então, em parábolas assim completas, né, que tem a parte que desce e a parte que sobe, a gente não classifica ela como crescente ou decrescente, tá? Não tem como fazer essa classificação. E daqui a pouco a gente vai estudar exatamente esse momento de transição que é o vértice da parábola, né? Mas nós não iremos falar dele agora. Então, a primeira dica para construir o nosso gráfico, né, da nossa parábola, é sabermos a nossa concavidade, se ela é para baixo ou se ela é para cima. E isso o que nos diz é o valor do A, se ele é positivo ou negativo. E isso não tem nada a ver com ser constante, com ser crescente ou ser decrescente, tá bom? E aí depois a gente vai se fazer as mesmas perguntas que eu me fazia na reta. Onde corta o eixo X e onde corta o eixo Y. Então eu vou pegar aqui na nossa função, né, para desenhar o gráfico, vou pegar aquele exemplo clássico que nós já resolvemos ali, y² menos 5x mais 6, tá bom? A gente vai tentar fazer o gráfico desse cara. Então eu me pergunto, onde que esse cara corta o eixo X, né? Então eu vou botar essa pergunta aqui embaixo, onde que corta o eixo X? Então a resposta para essa pergunta é, uma função corta o eixo X, no valor que eu jogo lá dentro a resposta dá zero, né? Estou imaginando aqui que esse valor é um número real.
Então, a resposta para essa pergunta é nas suas raízes. Então, a primeira ideia é você descobrir quem são essas raízes. Pedro, como que descobre as raízes? Você tem várias opções. Pode fazer Bhaskara, pode fazer some-produto, ou quem sabe seja um daqueles casos especiais, né? Aqui a gente já resolveu esse por Bhaskara, né? Foi o nosso primeiro exemplo. Nós já sabemos que as nossas raízes, uma delas é 2 e a outra das raízes, né, vale 3. Então significa que é no valor x igual a 2 e x igual a 3 que o meu gráfico vai cortar o eixo x. Por último, a última pergunta, onde corta o eixo y? Então é quando o x é igual a 0, né? Na verdade aqui a resposta mais formal, né, onde corta o eixo x é onde o y é igual a 0, imaginando que vai ter raízes reais, né? Porque se tivesse raízes imaginárias, não cortaria o eixo x, mas continuaria tendo uma resposta para o y igual a 0. E onde corta o y é quando x é igual a 0. Nesse caso, quando x é igual a 0 na parábola, é no termo independente, né? Então, eu vou botar aqui no valor de c. No valor de c, né? Exatamente naquele termo independente. Então, quando você for construir o seu gráficozinho aí, né, a gente bota aqui o nosso plano cartesiano, nós sabemos que essa parábola vai ter concavidade para cima, né, porque o A dela é 1, então vai ser um desenho parecido com esse aqui. E aí, claro, eu primeiro faço o desenho, né, para depois botar os valores, para não ficar muito torto. Então, imagine que a sua parábola é algo mais ou menos assim. Esse valor aqui, onde corta o eixo y, é o valor do termo independente, que é o nosso 6, né? Então, bem aqui, corta no 6. E esses dois valores aqui, onde corta o eixo x, é nas nossas raízes, ou seja, 2 e aqui 3. Tá bom? Então, eu acabei de construir o gráfico da minha parábola e às vezes a questão está pedindo exatamente isso, ou às vezes com esse gráfico eu tiro outras informações. Então, essa parte aqui é o gráfico quando tudo dá certo. Quando eu tenho raízes reais, quando elas são distintas, né? A gente observa essas três coisas: concavidade, raízes e o termo independente. Acabou, a gente consegue construir o gráfico. Mas tem alguns casos mais estranhos, só que a gente vai deixar ele para a próxima semana, que aí serão os gráficos level 2, né? Então agora eu vou resolver aí algumas questões junto com você, para que você possa ir para a lista aí que está nas descrições do vídeo, né? E você fazer mais algumas coisas sozinho.